Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, o assunto do vídeo hoje vai ser o quê? Que nem meu canal sobre educação financeira, mas o pessoal fala que mas você não está falando nada sobre educação financeira no seu canal. Em primeiro lugar, vocês têm que entender que educação financeira não é só você pegar seu dinheiro, suas renda extra, todo o seu rendimento ali e aplicar na bolsa de valores. Educação financeira não é isso. Meu canal ele é tratado desde o início, lá quando eu comecei a gravar. Meu canal ele é direto para um público de renda baixa, uma família que vive ali com um salário mínimo, dois salários mínimos, até três salários mínimos é considerado ainda uma renda muito baixa. E educação financeira é isso, é como eu sair, conseguir dar a volta por cima, vamos dizer assim, entre aspas, no sistema. Como assim? No começo desse vídeo eu falei que tem muita gente se vitimando. Ah, que não sobra dinheiro, eu não sei mais o que fazer, não está sobrando dinheiro para mim, eu tô já. Se você quer aprender, se você quer estudar, se você quer evoluir a sua educação financeira, você tem que absorver conteúdo que vai te explicar como você fazer isso. Você vai na escola, você não sabe ler, você vai na escola, vai ter um professor que vai te ensinar do A ao B, ao C, ao D até o Z, entendeu? E a educação financeira é um ponto que é sensível. Quando se trata de uma pessoa que nem eu falei no vídeo anterior, que já tem uma rentabilidade mensal positiva, uma pessoa aí que recebe seu salário, aí vamos pôr de 10, 15 mil, 8, 5 mil reais por mês, essa pessoa com educação financeira, ela consegue fazer da vida dela um luxo, se ela tiver uma educação financeira. Agora tem pessoas com salário de 30, 40, 50 mil que não tem uma educação financeira e vive na miséria, endividado, não sobra dinheiro para nada, e através dessas dívidas, dessa situação, essa pessoa ela se vitimiza. Assim mesmo, a pessoa com renda baixa, principalmente a pessoa que vive com a renda baixa, um salário mínimo, não tô generalizando, mas é difícil uma pessoa viver com dois, um salário mínimo. Hoje em dia, você viver com um salário mínimo é praticamente, vamos falar a real, é impossível. É impossível você viver com um salário mínimo, dois salários mínimos. E eu sou um CLT, eu trabalho desde os meus 18 anos com carteira assinada, e eu fui aprender, eu fui evoluir minha educação financeira há pouco tempo. E esse pouco tempo que eu atribuí um tempinho meu, 30 minutos, uma hora por dia ali eu assistindo conteúdo de qualidade que possa me explicar melhor como cuidar do meu patrimônio, como cuidar do meu dinheiro, eu evoluí bastante, pessoal. Aí, vamos lá, a pessoa que se vitimiza, vamos começar aqui com uma pessoa de renda baixa. O como assim se vitimizar? É aquela pessoa que só reclama, fala que no final do mês não sobra nada para ela, que é isso e aquilo, que tá difícil viver nessa situação, que quer abandonar tudo. Desde já falando para vocês, já para me desculpar por minhas palavras, mas eu tenho que passar isso. Como eu já falei nos vídeos anteriores, o meu canal é focado para isso. Eu vou passar a realidade para vocês, não vou ficar com o negócio de nhenhenhê inventando mentirinha para vocês, não. Vou chegar e vou passar a realidade para vocês. O que acontece, o que eu já fiz, o que eu deixei de fazer para melhorar, entendeu? Já me vitimizei muito também. Já culpei o sistema, já culpei o governo, já culpei vários pontos para me vitimizando. E eu, através do estudo tal, sempre absorvendo conteúdo, eu aprendi a lidar com isso. Eu não estou falando que é ilegível, é irregular você se vitimizar, não. Só que você chega a um certo ponto, você entrou agora no. Vamos dar um exemplo aqui, você entrou agora nesse mundo da educação financeira. Aí você está começando ali, construir um patrimônio para você pensando a longo prazo. Isso é a longo prazo. Você está pensando lá no futuro, tal, no dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, tal. E você agora resolveu educar sua mente para isso. Aprender sobre educação financeira. E o que é vitimizar sobre isso? Uma pessoa que
está começando agora. O começo da educação financeira, de investimentos, tudo isso, é a pior parte de tudo. Vocês têm que entender uma coisa, é a pior parte de tudo. Você começa a fazer renda extra, você começa a guardar um dinheiro, e nesse ponto ali onde você está começando, você não vê rendimento, você não vê seu dinheiro trabalhar ao seu favor. Ao contrário, parece que é aquela velha frase que fala: quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre de você. Eu tenho um ditado meu mesmo que eu costumo falar para os meus colegas, tal, que eu trabalho, tal, que eu falo que eu trato o dinheiro, você tem que tratar ele como uma pessoa invejosa. Ah, Ademir, como assim uma pessoa invejosa? Se você parar para prestar atenção, quando você não tem dinheiro, você está endividado, o dinheiro ele faz de tudo para sair de sua mão, ele corre de sua mão, ele não quer ficar com você. É aquele, vamos falar assim, aquele amigo invejoso. Quando você não tem nada, ele não quer ficar do seu lado. Ele faz de tudo para se afastar de você. Não, vou andar com aquele cara nada, ali é um quebrado, que não sei o quê. Quando o dinheiro começa, vamos dar um exemplo aqui no exponencial, quando ele começa a pegar aquela barriguinha para crescer, aí começa a aparecer gente ao seu redor. Ó, você viu como é que tá o Ademir, vamos dar um exemplo aqui, você viu como é que tá o Ademir, a situação dele como é que tá agora, tá com um carro melhor, você viu, tá reformando a casa. Aquela pessoa invejosa, que só quer estar do seu lado quando você tá evoluindo ou quando você já evoluiu. Quando você tá na merda, ninguém quer estar ao seu lado. Eu tô falando de amizade ruim e tal, exemplo, pessoal, pelo amor de Deus. E o dinheiro é a mesma coisa. Quando você tá quebrado, lascado, ele não quer estar do seu lado ali. Parece que ele é seu pior inimigo. Ele quer correr de você. Vocês estão me entendendo? E quando você tá no exponencial começando a subir, parece que ele começa a vir aos poucos. Ele vem ali aos pouquinhos ali, vai chegando devagarinho, como quem não quer nada. Aí, quando você tá lá no topo mesmo, ele é o seu melhor amigo. Entendeu? Você não faz nada e ele tá do seu lado ali, rendendo cada vez mais, você não precisa fazer mais nada. Esse é um ponto meu, como eu trato meu dinheiro. O dinheiro, para mim, ele é um amigo falso. Quando você está lá no topo, lá ele quer estar sempre ao seu lado ali, rendendo para você. Quando você está no exponencial subindo, ele vai enxergando aos poucos. Quando você não tem nada, ele corre de você. Esse é meu ponto de vista. Vitimismo. É a pessoa que está começando agora ou não começou ainda e começa a se sentir vítima da sociedade, sendo que o erro mesmo é ela própria. Vocês estão me entendendo? Não sobra dinheiro, final do mês está difícil para mim, não está sobrando para nada, isso e aquilo. Cada caso é um caso, eu não estou falando de todo mundo, mas vamos pôr, se a gente colocar numa tabela de 100, 60% da população que está entrando nesse mundo agora se vitimiza. Não tá isso, não sobra. Eu falo por experiência própria, pessoal. Eu conheço muita gente que é assim, muita gente mesmo que é assim. Eu dou conselho, eu chego, eu falo, cara, não faz isso. Eu melhorei bastante fazendo desse jeito. Assim, eu consegui um patamar bem melhor fazendo isso. Como assim? Final do mês não sobra nada para mim, não tá sobrando de jeito nenhum, que isso e aquilo. Parei para prestar atenção nessas pessoas, que eu tenho um convívio, que eu vivo dia a dia e tal. Todo final de semana, vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que falar, pessoal. Todo final de semana é iFood, é lanche, muitas vezes para ir no mercado, coisa de 500 metros, é Uber. Para vir do mercado é um Uber. Tudo isso vai lhe atrapalhar no seu desenvolvimento, para você desenvolver seu patrimônio, seu investimento. Vocês têm que pensar isso. Não adianta você se vitimizar falando que não sobra dinheiro. Eu recebo 3 mil reais. Eu recebo, vamos diminuir. Eu recebo 2 mil reais por mês líquido para mim e no final do mês não tá dando nem para pagar as contas. Você cria uma tabelinha básica para você, uma planilhazinha lá. O que são gastos para você? O que são gastos reais? Os gastos ali mesmo, entendeu? Do seu cotidiano, do seu dia a dia. Você vai criar uma tabelinha ali e vai fazer. O que são gastos? Como alimentação, é essencial. Vou falar nesse vídeo também sobre alimentação, que tem muita gente errando. Se você entrou, pessoal, se você entrou nesse mundo agora, você quer pensar em evoluir mesmo, de verdade, você tem que pensar tudo isso. Principalmente a alimentação, que é o que mais consome. É o que mais consome do nosso salário, da nossa renda ali. Alimentação, vamos pôr aqui,
como eu estou falando com um público com a renda baixa, eu não vou pôr escola, que é escola pública. Eu vou colocar aí transporte tem que ter, entendeu? É, saúde, que hoje em dia remédio também é muito caro, entendeu? Então vamos lá. Alimentação, transporte, saúde. O que mais a gente pode pôr aqui no seu dia a dia? Que você tem que pôr na sua planilha, é obrigatório, são gastos essenciais, que sem isso, vamos dizer assim, a gente não sobrevive mais. Internet, fatura do celular, que você tem que pôr crédito no plano da sua operadora para você usar seu aparelho. Você tem que colocar tudo isso: gás, água, luz, IPTU, se você tem um carro, alguma coisa, IPVA, tudo isso são gastos. E você coloca isso na sua planilha para chegar no final do mês ali fazer sua conta. Ah, esses aqui são meus gastos e sobra tanto por mês. Vocês já fizeram isso? Aí é onde eu chego ao ponto para você. Você vai fazer essa planilha, vai criar tudo isso certinho. E agora você vai criar outra planilha, gastos. Gastos supérfluos. Vamos falar logo assim. Você vai colocar tudo. Você vai fazer sua planilha bonitinha. Pode ser até no caderno mesmo, anotando. Pessoal, são 30 dias. 30 dias passa rápido. Só para você ter noção do que você está fazendo. Aí você vai ver que o erro é seu. Não adianta você se vitimizar falando que não está sobrando. Você vai ver que o erro é seu. Entendeu? E muitas vezes até recebendo pouco, dá para sobrar dinheiro você sabendo economizar. Você vai pegar lá um caderno mesmo, uma planilha, tanto faz. Você vai colocar lá o que você gasta de lanche, todo final de semana, até na semana mesmo. O que você gasta de Uber, entendeu? Tá certo que muitas vezes você precisa fazer um trajeto longo, você vai pagar o Uber, você vai pagar o 99, com certeza. Mas eu falo assim de gastos de Uber, com um lugar que dá para você ir andando, fazer uma caminhada, pessoal. Lanches, Uber, vamos pôr aí, o que você gasta mais? Já falei nesse vídeo também, nesse vídeo não, no vídeo anterior eu falei para vocês sobre gastos que muitas vezes vocês não precisam. Você é um CLT e vamos colocar aqui primeiro, eu vou dar um exemplo, uma pessoa solteira, que é bem, cara, uma pessoa solteira, mesmo que ela pague um aluguel, eu tô falando de pessoa, renda baixa, mesmo que ela pague um aluguel, tal, você dividir um aluguel com um amigo, é fundamental. Se você é solteiro e paga um aluguel, você dividir um aluguel, é fundamental. Eliminar várias coisas que você praticamente não usa no seu cotidiano, no seu dia a dia ali. Vocês estão me entendendo? Que nem eu já falei em vídeos anteriores. Você não precisa de vários aplicativos de TV, entendeu? Sendo que a maioria tem esses aplicativos, o aplicativo que eu falo é Netflix, é Disney Plus, esses aplicativos de filme, tal, séries. E a maioria tem, paga e não usa. Essa é a realidade. Você está pagando uma coisa que você não está usufruindo. Entendeu? Você já tentou pelo menos tenta fazer essa planilha, essa ordem, no caderno ali mesmo, ficar 30 dias na economia. Não estou falando assim, eu vou economizar, eu vou viver como, de que jeito? Pessoal, não é assim, aí onde já começa o vitimismo. A pessoa começa a se vitimizar pensando que vai começar a economizar e vai tirar todo o lazer dela. Não é isso, pessoal. Você entrou no mundo da economia, você tem que pensar lá no futuro. E aí sim, lá no futuro, lá na frente, entendeu? A longo prazo você vai ter essas melhorias, tudo que você quis, você vai ter com a renda passiva, dinheiro caindo todo mês em sua conta sem você precisar esquentar a cabeça com, meu Deus do céu, não vai sobrar para aluguel, não vai sobrar para luz, não vai sobrar para água. Vocês estão me entendendo, pessoal? Vocês vão me desculpar, vai ficar um vídeo um pouco longo, mas eu tô falando que nem eu parei aqui eu vim aqui na minha garagem para trocar o pneu do meu carro, aí veio, falei, não, tenho que falar isso pro pessoal porque eles estão errando demais. E a maioria do pessoal que erra se vitimiza. Vocês estão entendendo? Não sei o que. Muitas vezes, esses dias mesmo eu presenciei ali um caso de vitimismo. Vamos falar assim, vitimismo. Muita gente vai me criticar por causa disso que eu vou falar. Mas não adianta eu chegar para vocês e falar e mentir uma coisa. Eu falo que eu sou. Se eu chegar para você, se você me conhecer
pessoalmente. E você vai me conhecer, você vai entender como eu sou. Eu sou uma pessoa que, se eu tenho para falar, eu falo para você direto. Eu não fico mandando recado por um e nem por outro. Eu chego para a pessoa onde está o problema, chego e falo, está acontecendo isso, isso e isso. É assim que funciona. Esse é o meu jeito de ser. A mesma coisa vai ser a partir de todos os meus vídeos. Eu comecei a gravar agora, sou novo no YouTube, meu canal é pequenininho, esse é meu quarto vídeo. E vocês vão me conhecer como eu sou de verdade. Entendeu? Então não adianta eu chegar aqui e inventar mentira para vocês. Esses dias eu tava ali na rua, acho que eu tava indo comprar pão, se eu não me engano, pessoal. Isso mesmo, eu tava indo na padaria e chegou lá uma empresa lá, terceirizada de energia e tal, e foi cortar a energia do rapaz. E nessa que a companhia de energia chegou para cortar a energia dele, vocês vão me desculpar, porque eu sei que muita gente vai me criticar por causa disso. Mas é um ponto que eu tenho que expor a esse vídeo, que eu tenho que pôr nesse vídeo para vocês entenderem melhor. E foi fato que eu presenciei e tal, ainda conversei com o rapaz e tal, e ele queria agredir os funcionários da concessionária. Que isso, que não podia aquilo, isso e aquilo. Eu conheci o rapaz, tal, conheço o rapaz que foram cortar a energia dele. Eu estava na padaria, parei para conversar com ele. Eu falei, fulano, o que tá acontecendo, cara? Por que esse estresse todo aí? E ele, não, que não sei o que, todo valentão, todo brabo, todo. Chega aqui, já quer meter o alicate, já quer cortar minha energia assim, sem aviso prévio. Aí, beleza, foi indo, tal, tal. No final da história, o pessoal cortou a energia dele, ele ficou estressado, tal, tal, tal. Estressou à toa, entendeu? E eu conversando com ele ali, eu falei, mas por que cortaram sua energia, cara? Que não sei o quê. Aí conversando com ele ali, como eu conheço ele bastante tempo, ele chegou pra mim e falou, cara, só porque eu tenho aí 4 contas atrasadas. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar, pessoal? Ele tava com 4 contas atrasadas. Beleza, a conta de água, energia, gás, internet, hoje em dia tá absurdo, tá super caro. Mas para chegar ao ponto, que nem eu conversei com ele, tive uma conversa com ele, bati um papo, ele se acalmou e tal. Para você chegar ao ponto de atrasar 4 contas de energia, você não pode culpar um funcionário que está chegando para fazer o trabalho dele. Vocês estão me entendendo? Ele também é um CLT, ele está trabalhando, ele saiu da empresa onde ele trabalha já com aquele mandado, já com aquela ordem de chegar e engatilhar sua luz, cortar a sua energia. Vocês estão me entendendo? Não adianta você chegar e culpar um prestador de serviço por um erro seu. Não, eu não entrei em detalhes com ele, não sei porque essas contas atrasou, porque isso é particular dele também. Mas você tem que parar de se vitimizar por coisas que você mesmo comete. Você entendeu? Atrasou. Ele tem a casa própria dele, ele tem o carro dele, ele tem uma família boa, estruturada também a família dele. E, cara, é uma pessoa que, vamos falar aqui entre aspas assim, vive bem. Se é uma pessoa que você olha e fala, vive bem, tem uma casa boa, vocês estão me entendendo até onde eu quero chegar. Tem uma casa boa e um carro bom, que hoje em dia a maioria a gente enxerga o próximo, vocês vão concordar comigo, isso é a realidade. Você enxerga o próximo através dos bens materiais da pessoa, entendeu? Você não quer saber se aquela pessoa está passando fome dentro da casa dela. Vocês estão me entendendo? Ela pode estar passando fome dentro da casa dela, mas ela quer ostentar uma aparência que ela não tem. Vocês estão me entendendo? E tudo isso através do quê? De uma falta de educação financeira. Muitas vezes você está repleto de bens materiais luxuosos, carro bom, isso e aquilo, casa boa, tal e aquilo, mas você não tem essa educação financeira e só vive no aperto ali, esmagado mesmo e se vitimizando, falando que não sobra nada. Entendeu? Esse é o ponto do vídeo onde eu quero chegar. Aí, beleza, conversei com ele e tal, expliquei para ele o que ele poderia fazer. Eu falo, cara, se você não quer passar por esses constrangimentos, você pode pegar essas 4 contas aí, na própria concessionária de energia mesmo, você chega lá, você parcela elas, eles vão reativar a sua luz e você vai ficar de boa. Mas se você quer mesmo parar com esse perrengue aí, disso e aquilo, porque minha conta tá cara, em primeiro lugar, você tem que observar o que está acontecendo dentro da sua casa.
chuveiro, tudo isso. A gente chegou agora a um ponto o quê? De energia. Chuveiro, micro-ondas, forno elétrico, air fry, panela de arroz, panela de feijão. Hoje em dia é tudo elétrico, pessoal. Hoje em dia é tudo elétrico. Isso tudo é gasto. Aí você, infelizmente, você vai ter que colocar tudo numa planilha se você quiser se organizar. Se você quiser se organizar financeiramente e criar um planejamento futuro para você, você vai ter que planilhar tudo isso, nem que seja num caderno, na caneta ali, entendeu? O certo mesmo são pelo menos 3 meses de planilha. Foi o que eu fiz para mim. Para mim deu super certo. 3 meses de planilha. Primeiro mês entrou todos os gastos. Vocês vão me entender. Primeiro, na minha planilha, vocês podem copiar também, fazer do jeito que vocês achar melhor. No primeiro mês entrou todos os gastos. Eu coloquei ali gastos essenciais, que é o que é necessário mesmo, que nem eu falei há pouco tempo, que é telefone, internet, alimentação, saúde. Gastos essenciais. E gastos supérfluos. Coloquei tudo na primeira planilha dos primeiros 30 dias. Entrou tudo isso. Eu não economizei nada nos primeiros 30 dias. Coloquei tudo na primeira planilha. Aí sentei com minha esposa e falei, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Esse mês agora a gente vai cortar isso, isso e isso. Simples, pessoal. Tudo aquilo que eu não precisava, eu cortei. Vocês estão entendendo? Ah, final de semana a gente podia fazer um lanche. Bora fazer um lanche. Fui na padaria, comprei uns pão de forma, uns frios, tal, fiz um lanche. Perfeito, com minha família, todo mundo reunido, a gente comeu. Lanche gostoso, entendeu? E nessa minha planilha, só de lanche, pra vocês terem ideia, pessoal, eu recebo líquido para mim. Eu sou, que nem eu não nego, sempre falei para vocês. Eu sou um CLT, eu recebo líquido para mim aí por mês na base de 3.800, 3.600. É o intuito do meu vídeo, falar com pessoas que vivem com essa renda. E eu posso falar para vocês tranquilamente, eu vivo bem. Não fico me vitimizando, falando, esse mês isso e aquele. Não, entendeu? Eu pago IPVA do meu carro, IPTU da minha casa, entendeu? Pago minhas contas tudo certinho, água, luz, telefone, gás, entendeu? E não fico me vitimizando. Se um mês, é claro que um mês vai apertar financeiramente, vai apertar. Tem mês que, vamos dar um exemplo para você, tem mês que a energia pode chegar para mim, vamos pôr aí R$ 300, tem mês que pode chegar a 600, entendeu? Mas quando você entra num planejamento, numa educação, o mês que ela vir mais, você não vai se preocupar. Você vai só tomar aquele sustozinho assim, e falar, caramba, esse mês veio mais pesado, o que a gente fez de errado? Vocês estão me entendendo? Você entra numa educação financeira uma educação mental, cara, que vocês vão ficar maravilhados com aquilo que a sua renda, o seu salário, você vai conseguir falar, vão falar a realidade para vocês. Vocês vão conseguir fazer milagre com o salário de vocês quando vocês aprendem a educar a si mesmo, entendeu? Meu salário é pouco, mas eu consigo viver. Que nem uma coisa que eu acho um absurdo, mas é um absurdo do ponto de vista meu. É um ponto de vista ao meu olhar, ao meu ouvir. Conteúdos que eu vejo na internet aí, pessoas falando. É impossível no Brasil viver com um salário de 30 mil. Já vi vários vídeos, entendeu? Só que aí é onde entra a questão. Qual é o padrão de vida dessas pessoas? Que nem eu falei no começo do vídeo. Tem um padrão, 2, 3 salário mínimo. Tem aquele padrão e vive bem. 2, 3 salário mínimo, vive bem. Se acostumou a viver com aquele salário e buscando cada vez melhorar. E tem gente que recebe 20, 30, 40 mil por mês e vive no aperto. Aí enforcado ali sem saber o que fazer com tanta dívida. Entendeu? Simplesmente a educação financeira. A pessoa que tem um ditado que diz que é o verdadeiro foco em tudo. Que é o paladar não retrocede. Se você tá ali, tal, que nem eu vou falar simples e rápido para você. Você recebe um salário mínimo. Você está acostumado ali a se alimentar. Vamos colocar alimentação no jogo aqui agora. Você está acostumado a se alimentar ali todo dia ali com seu feijão, arroz, sua misturinha, tal. Seu salário aumenta. Você recebeu uma bonificação, um aumento de salário, até um dissídio mesmo. Seu salário, automaticamente, seu padrão de vida vai subindo de acordo com o seu salário. Isso é fato.
Não tem como você mudar. Muita gente fala assim, mas meu salário subiu, eu tô do mesmo jeito. Não. Pessoal, não adianta mentir. Não adianta mentir porque não vai estar do mesmo jeito. Entendeu? Seu salário aumentou, seu padrão de vida ele vai aumentar junto. Porque não tem lógica. Eu recebo um salário mínimo hoje, daqui a 10 anos eu estou recebendo, exemplo aqui, tira inflação fora. É só exemplo. Eu recebo um salário mínimo hoje, vamos dar um exemplo básico aqui. Eu recebo R$ 2.000 hoje. Daqui a 3 anos eu estou recebendo 15. Entendeu? Você não vai estar vivendo com o mesmo patamar de vida que você vivia com 2.000. Eu recebia R$ 2.000, agora eu recebo 15, eu vou viver com a mesma qualidade. Não vive. Não adianta mentir, pessoal. Não vive. Esse é automático do ser humano. Entendeu? E o paladar não retrocede. Entendeu? Se você tá com 2.000 hoje, automaticamente, daqui 3 anos você já está recebendo 15. Se lá na frente, mais 2 anos para frente, você voltar para os 2.000, se você não tiver educação financeira, você faz merda. Você vai se sentir um falido, quebrado, é onde acontece muita merda. Entendeu, pessoal? A educação financeira se trata disso. É você não se vitimizar porque você está devendo isso e aquilo. Primordial, se você começou a investir, foque primeiro em quitar suas dívidas. Você tem que focar nisso. Vou quitar todas as minhas dívidas, empréstimo, financiamento, quita todas as suas dívidas, aí sim você vai ter uma liberdade para você. Agora o dinheiro é meu, eu não devo para mais ninguém, agora eu vou começar a aprender a mexer com o meu dinheiro. Esse é o intuito do meu canal. Eu estou falando passo a passo para vocês. Tem muita gente que nem um colega meu mesmo, ele que me falou, cara, você podia gravar conteúdo, mano, você passa assim umas ideias da hora. Eu falei, cara, será que dá certo? Eu fui nas ideias dele e tô gravando, e se der certo, se Deus quiser, Deus vai me ajudar. Como sempre me ajudou, vai dar certo. E não adianta assim eu chegar para vocês falando que eu tô gravando conteúdo porque é, eu gosto que é isso e aquilo. Eu gosto de falar o que eu já fiz, o que eu faço, e tentar quando eu vejo uma pessoa com problema, é instinto meu, eu quero ajudar aquela pessoa. Não adianta eu chegar, ver uma pessoa com problema e ficar. E vamos dar um exemplo aqui para você, esculachando aquela pessoa, menosprezando aquela pessoa por causa do problema que ela teve. Fulano ali cortaram a luz dele ali, é bem feito, que isso e aquilo. Não, cara, não é assim que funciona. Tente minimizar a dor da pessoa, entendeu? Procure saber o que está acontecendo, isso e aquilo. Já cortaram energia minha também, não vou mentir para vocês. Já cortaram energia minha, já fiquei sem energia. Mas foi erro meu, eu não paguei, pessoal. Eu tinha salário, eu tinha dinheiro, mas eu não. O que que eu fiz? Que a maioria dos brasileiros acho que comete esse erro. Na próxima eu pago. Vai vencer a segunda, eu pago a primeira. Cara, se isso virar uma bola de neve, vai ser difícil de você sair de uma dívida dessa. E hoje em dia, sem energia, infelizmente a gente não vegeta, vamos dizer assim, né, no popular. A gente não vive mais bem. Como é que eu vou viver sem energia? Você não vive, cara, sem um gás, sem uma água, entendeu? Sem uma internet. Hoje em dia ninguém vive sem isso, não. Essa é a realidade. Então para de se vitimizar, entendeu? Se você tem seus problemas, procure saber da onde está vindo esse problema. Que nem eu falei no começo do vídeo, as planilhas. São 3 meses, pessoal. Você resolve sua vida financeira de um jeito que vocês não imaginam. É porque, como meu canal é pequeno, ele ainda não tem tanto alcance, mas eu vejo poucos canais falando sobre isso. Entendeu? Planilha é o essencial, pessoal. A minha planilha foi de 3 meses. 3 meses minha planilha. Primeiro mês eu segui meu mês, meu cotidiano ali, meus 30 dias, normal, usufruindo de todos os meus gastos. Quando chegou no final do mês que eu calculei minha planilha, eu sentei com minha esposa e falei, epa, agora vamos lá. Agora a gente vai analisar isso aqui, bora ver onde está errando. No segundo mês, onde a gente cortou tudo que era gasto supérfluo, no segundo mês, pessoal, sobrou, vamos pôr aí, 40% do meu salário, da minha renda, 40%. 40% era gastos besta, de lanche e essas coisas. Entendeu? Um simples exemplo aí de uma academia que eu normalmente ia. Entendeu? Eu trabalho no pesado, no batente, e ia na academia para fazer o quê? 30 minutinhos de bicicleta, de esteira.
sendo que lá no trabalho lá eu tô perdendo mais caloria do que porco em fase de desengorda. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês vão me desculpar o meu português, que nem eu falei para vocês. O YouTube para mim é novo ainda. Eu tô me acostumando com a câmera, eu tô me acostumando com o meu falar, o meu dialeto. Eu tô me acostumando com tudo. Isso tudo para mim é novo, entendeu? E eu gosto, cara, eu adoro coisas novas. Para mim é maravilhoso, entendeu? E eu nunca fiz isso, é tanto que eu gravo dentro do meu carro, aqui é o lugar onde eu tenho o meu sossego, entendeu? Porque não assim que na minha casa tem o meu sossego, mas é a questão da timidez ainda, da vergonha. Acho que todo criador de conteúdo, quando começou, passou por isso também. E é fácil, tudo é fácil, é assim como na sua vida financeira. No começo, você vai se sentir numa caixinha, apertado ali, sem saber o que fazer. Mas você vai superar isso. Você vai conseguir chegar lá na frente, lá vai conseguir superar isso. Todo, cara, você vai entrar, vamos dar outro exemplo aqui. Você entra numa firma agora. Você entra numa empresa aí, você vai trabalhar tudo novo, aquele ambiente tudo novo para você. Você vai sentir meio acuado ali, meio recolhido, sem amizades, isso e aquilo. É a mesma coisa no investimento, pessoal. Você começa agora, você vai se sentir acuado, com falta daquelas coisas que você cortou, entendeu? Seus gastos bestas, supérfluos, você vai sentir falta daquilo. Vocês estão entendendo? É um vício. O corpo da gente ele se vicia fácil com coisas monópolas e coisas bestas do dia a dia. A gente se vicia fácil, entendeu? Compras que muitas vezes você compra e nem precisa daquilo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo básico aqui para vocês. Eu tô gravando, começando a gravar agora. Vou citar de novo. Entrei no YouTube agora. E esse camarada meu, esse colega meu, ele que me incentivou a começar a gravar conteúdo, porque eu converso muito com ele. Eu, como estudei bastante sobre educação financeira e tal, mesmo com pouco tempo, mas é um conteúdo que se absorve muito rápido. É muito rápido, você consegue absorver se você tiver vontade. Aí ele mesmo chegou para mim com uma certa crítica. Ele falou, cara, seus vídeos tá ruim, mano. Para mim, para mim é crítica construtiva. Ele falou, falei, como assim tá ruim, mano? Ele falou, cara, seu áudio não tá bom, a sua câmera não tá boa, você entendeu? Eu falei, não, tudo bem, isso faz parte. Meu celular é um Samsung, entendeu? A minha lapela aqui eu comprei uma baratinha mesmo. Por quê? Por que eu fiz isso, pessoal? Que nem eu falei para vocês, o YouTube para mim é novo, é uma trilha que é um caminho que eu tô trilhando agora. Se ninguém sabe o próximo dia de amanhã, quem sabe é Deus. Se eu desisto, fala aí para mim, pessoal. Se eu falo, não, quero gravar mais nada não, que isso, se Deus quiser, não vai acontecer, eu vou continuar gravando, porque Deus quer. Mas vamos dar um exemplo aqui, vamos ser sinceros. Ah, lá na frente lá eu não quero gravar mais, e não sei o quê. Ah, vamos supor que minhas ações, estourou lá e eu estourei, bolei a boa, não quero mais. Porque o YouTube, sem querendo falar a verdade para vocês, querendo ou não, o YouTube é uma renda que é uma renda, pode ser extra como passiva, pode ser uma renda para você pro resto da sua vida viver disso, como muitos. E vamos supor que lá na frente eu não quero mais. Aí eu compro câmera boa, eu compro material bom, eu compro isso, compro aquilo. Eu não estou numa fase de gastar. Vocês estão me entendendo, pessoal? E eu não quero chegar a gastar com celular bom, com a câmera boa, microfone bom, sendo que lá na frente eu ainda não sei como vai ser. Eu começo, eu sigo a linha do exponencial. Eu começo ali. Que nem eu postei 3 vídeos, esse vai ser o 4º vídeo. Se eu não me engano, acho que tem 3 inscritos no meu canal. Entendeu? Só que como eu entrei no YouTube agora, o que eu estou estudando agora? Tudo sobre o YouTube. Estou estudando, focado todo dia eu paro e começo a assistir sobre o YouTube. E estou absorvendo conteúdo e conteúdo de qualidade, estou aprendendo muito. E a maioria dos gurus aí que fala do YouTube, o primordial que eles falam é da qualidade, imagem, câmera, microfone, áudio, isso e aquilo. Só que, pessoal, eu sou real com vocês, eu falo a realidade. E não vou mentir para vocês, não. Vou continuar gravando. Quando eu sentir, quando eu ver que teve uma reação com o público, que meus vídeos estão chegando ao público, aí sim eu falei, epa, eu penso assim, pessoal, meu dinheiro eu gasto ele com sabedoria. Eu não vou gastar com coisas que eu não sei como é que vai ser lá na frente. Se o público chegar até a mim e começar a curtir, compartilhar, ativar o sininho para sempre estar recebendo vídeos novos,
Aí sim, vocês vão me desculpar sendo direto com vocês, mas é a realidade. Aí sim eu vou pensar lá na frente em gastar com o equipamento. Vocês estão me entendendo? Eu não vou, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, eu sou um mecânico. Eu comecei a trabalhar agora, terminei um curso de mecânico, vamos dar um exemplo bem simples. Eu terminei um curso de mecânico agora, fiz um curso lá, tal lá, e você não é porque você terminou o curso agora que você tem que investir nas ferramentas mais caras. Elevador, guindaste, macaco, chave, as mais caras. Não. Você começou agora, você vai precisar do quê? Do básico para começar a trabalhar e evoluir. Quando você começar a ganhar dinheiro com sua profissão, aí você vai começar a evoluir o seu patrimônio onde você trabalha, que é suas ferramentas, isso e aquilo. Mas muita gente vai falar, mas é através das ferramentas que chama o cliente. Sim, mas as ferramentas não trabalham sozinho, não. Entendeu? Isso aqui que faz você ganhar seus clientes. Vocês estão entendendo? Eu não sou eu vou dar um exemplo para vocês aqui simples. Eu não sou eletricista. Eu trabalho numa empresa de extrusora de plástico. E só que eu sou aquele cara que eu sempre quis me virar para sobrar dinheiro para mim. E já falei em vídeos meus. E tipo assim, um tempo atrás, o vizinho meu, colega meu, ele tava precisando de alguém para fazer a fiação todinha da casa dele. Eu não sou eletricista. Ele tava precisando de alguém para fazer e tal. Aí ele perguntou para mim se eu conhecia. Eu falei, não, eu faço, é só o residencial, eu faço. Entrego no relógio para você. Aí ele, beleza, você cobra tanto? Eu falei, tá, dei meu valor para ele, fiz. Só que aí onde tá? Ó, o exemplo que eu vou dar para vocês, pessoal. Fiz a instalação dele, tudo bonitinha, tal, caprichei. Essa foi a primeira instalação elétrica que eu fiz assim, para falar assim, fiz para como uma renda extra, entendeu? Nunca tinha trabalhado para ninguém, a não ser para mim mesmo, para minha família e tal. Aí fiz a fiação dele, deixei tudo bonitinho, os fios tudo certinho, tudo passado ok. E nesse meio período que eu estava fazendo a instalação dele, tinha os varal. Ó, presta atenção, pessoal, tinha os varal da esposa dele. Os varal tudo quebrado, tal, tudo desarrumado. O que que eu fiz? Eu cheguei lá, eu tinha uns arame lá, no quintal dele também tinha uns arame de varal. Peguei, arrumei o varal dele sem cobrar nada e sem ele ver, entendeu? Cheguei, fiz uns varal bonitinho lá para a esposa dele, deixei tudo ok, organizado certinho. Liguei para ele, falei, ó, fulano, já terminei seu serviço lá, tá tudo certo, beleza? Deixei a chave, tal. Resumindo, ele foi, mandou o Pix para mim. Na segunda-feira, ele estava viajando, na segunda-feira, quando ele chegou, que ele olhou, a primeira coisa que ele bateu o olho foi os varal. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A primeira coisa que ele chegou, ele bateu o olho no varal, já me ligou alegre e contente. Caramba, cara, ficou da hora lá o que você fez, que não sei o que. Minha esposa amou isso e aquilo, entendeu? Todo serviço de energia residencial que ele, algum parente dele, conhecido dele, colega dele, precisa, ele indica quem? A mim. Por quê? Porque eu não só foquei no que eu fui fazer, eu fui para fazer a energia dele, mas eu vi uma situação ali, peguei, eu tava lá, fiz, arrumei, através disso eu ganhei um amigo, um cliente, que através dele vai se gerar mais clientes para mim. E eu não sou eletricista. Vocês estão entendendo, pessoal, o que vocês têm que fazer? Não adianta ficar se vitimizando, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu trabalho na minha firma lá e eu só posso viver daquilo. Não, pessoal, não é assim. Vídeos anteriores eu falei que você também não pode se matar com renda extra, entendeu? Se você tem a opção, se você tem o tempo necessário para fazer aquilo, faça com qualidade. Tudo depende do seu psicológico, do seu fazer, do seu querer. Não adianta você ficar se vitimizando, falando que não pode fazer isso e aquilo. Vocês estão me entendendo, pessoal? E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi focado nesse assunto. Eu nem ia gravar vídeo hoje, para vocês terem uma noção. Eu vim aqui para trocar o pneu do meu carro, mas veio esse clique através do ocorrido que eu falei para vocês. E eu falo para vocês não ficar se vitimizando por coisas que você mesmo pode estar errando. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Mas nesse mundo do investimento, com muita gente que eu converso e tal, a maioria do pessoal se vitimiza por erro deles mesmos, gastos bestas, gastos supérfluos. Façam as planilhas, o caderninho mesmo, anotando, pelo menos dos 3 meses. Você vai ver. Na verdade, são 2 meses.
Porque o primeiro mês você vai fazer seu gasto normal, vai anotar tudo. No segundo mês você vai diminuir, vai cortar tudo que não é essencial para você. Mas não, dá pra gente viver sem isso aqui, você tá louco? Não, não, você vai cortar isso. No terceiro mês, quando entrar de novo, você vai ver. Aí vocês comentam aí para vocês verem o resultado que vocês vai ter. No meu caso, eu tive 40% do meu salário livre, sobrou para mim ali, depois que eu tirei coisas bestas. Vocês estão entendendo? Mas é isso mesmo, pessoal. Tamo junto e se inscreve no canal aí, ativa o sininho e senta o dedão no like aí. Sempre peço para vocês no final do vídeo e tal. Eu ainda não tô naquele costume de chegar assim, tem que... Eu acho que também que não precisa, pessoal, tá? Se inscreve. Ativa o sininho. Ativa o like. Dedão no... Não, eu acho que não precisa. Meu foco aqui, o meu intuito no meu canal é passar o meu conhecimento para vocês. Entendeu? E respondendo a um comentário que eu tive, o meu canal ele não é focado em bolsa de valores. Muita gente pensa assim, o canal dele é Demi Invest. Beleza, é Demi Invest, mas não é todo investimento, não é porque você está investindo que se trata de bolsa de valores. Não, tem vários tipos de investimento. Vocês estão entendendo? Eu trabalho numa firma de extrusora de plástico, eu posso muito bem comprar direto da empresa e abrir meu negócio, é um investimento também. Entendeu, pessoal? É isso que eu passo para vocês. Eu vou falar sim sobre bolsa de valores, vou falar sobre ativos para vocês adquirir, colocar na sua carteira ali. Então, eu tenho minha carteira organizadinha, bonitinha, certinha, bem planejada ali, entendeu? Mas foi através de estudo, educação financeira. Valeu, pessoal? Mais uma vez eu peço para vocês se inscrever aí e ativar o sininho que eu vou estar sempre postando para vocês. Conteúdo nesse intuito, nesse segmento, entendeu? Que não é para vocês. Vou assistir um vídeo do Demi Invest lá, que ele vai falar sobre tal assunto, tal assunto. Meu assunto é esse. É a maioria da população, que é a renda baixa, que poucos falam. Um salário, 2, 3 salário mínimo. É um salário que, se você não tiver educação financeira, vai ser difícil de viver com ele. Infelizmente. Você vai pagar água, aluguel, internet, escola, isso e aquilo. E se você tem um salário baixo, cara, é difícil viver com salário assim. Agora, a partir do momento que você cria uma educação em si próprio, você passa essa educação financeira para a sua família, quem está ao seu redor, tudo na sua vida muda. Não interessa se você recebe um salário mínimo, 2 ou 3 ou 4. Tudo vai mudar na sua vida quando você aprende a educar o seu dinheiro e você se educar através disso. A educação financeira é essencial se você quer ter uma vida melhor, uma vida mais estável e tal, pensando lá na frente. Valeu, pessoal? Tamo junto e não esquece daquele like aí. Valeu?